Vamos entrar agora na segunda parte da reunião. Faça seu melhor no ministério. Vamos ver, primeiramente, a primeira conversa, que vai ser baseada na sugestão, conversa sobre a Bíblia, e depois vai ser oferecido um estudo bíblico, usando a nova brochura, Seja Feliz para Sempre. Quem vai apresentar essa parte para nós são as irmãs Juliene Castilho e Tayane Assis. Vamos dar atenção. Bom dia, eu me chamo Juliene e você não me conhece, mas tirei essa manhã para ligar para alguns números aleatórios e deixar um pensamento positivo com as pessoas. Diante de tantos desafios, como a gente sabe que Deus se importa com cada um de nós? Já se perguntou isso alguma vez? Hoje eu não estou me sentindo muito bem, estou desanimada. Eu não saberia te responder essa pergunta. Temos tido dias bem difíceis, né? Mas olha, a mensagem aqui registrada no texto de Mateus 10, 29 ao 31 me consola muito. E eu tenho certeza que vai consolar você também. E você vai gostar muito. Aqui, o texto diz o seguinte. Mateus 10, 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo, nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Mas até mesmo o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O que você achou desse texto? Olha, eu gostei muito desse texto. Vou até anotar aqui. Eu fico muito feliz em saber que esse texto te encorajou. Ele também me encoraja muito, porque mostra o quanto que a gente tem valor para Deus e que nada que acontece conosco passa desapercebido por Ele. Na próxima vez, eu gostaria de analisar com você como que Deus nos ajuda a lidar melhor com os nossos problemas. E aí eu tenho uma revista que fala assim, Seja Feliz para Sempre. Eu queria considerar com você a lição 5 na próxima vez que a gente conversar. Eu posso mandar essa revista para você por mensagem? Pode sim, obrigada. Então tá bom, até a próxima semana. Até. Muito obrigado também pela apresentação, a irmã Luciana Brischi, que apresentou para a gente. Eu tenho que corrigir isso, e ela saiu muito bem usando o nome que eu acabei dando para ela. Mas foi a irmã Luciana Brischi, junto com a irmã Camila Machado, que apresentaram. Muito obrigado por ter dado um jeitinho nessa parte. E essa parte, ela estava baseada na lição número 11 da brochura, que é o tema Fale de modo animado. Ali tem alguns pontos interessantes, que o segundo ponto diz, pense no seu público. Ali destaca que pensar como o assunto vai ajudar as pessoas, imaginar como ela responderia, isso vai fazer com que ela se interesse mais. Por exemplo, nesse caso apresentado, aqui das conversas sobre a Bíblia, na sugestão, é um assunto que as pessoas se preocupam, porque ninguém se preocupa com elas. Então, será que Deus se preocupa? Então, é uma boa oportunidade para pensar no público, se colocar no lugar dele. Agradecemos muito pela boa apresentação, irmã Luciana. Agora sim, na parte seguinte, que vai ser a revisita. Também vai ser baseada em conversas sobre a Bíblia e depois vai ser oferecida a brochura Seja Feliz. E também nós vamos ver a demonstração de como é um estudo. Então, agora, nessa parte da revisita, são as irmãs Juliene e Tayane que vão apresentar para nós. Alô? Alô, Tayane, tudo bem? Aqui quem fala é a Juliene, a gente conversou uns 3 dias atrás. Tudo bem sim, eu lembro. Ai, que bom. E como que tá a sua família? Eu lembro que você falou que seu pai pegou Covid, estava doente. Como que ele tá? Ele melhorou? Está tudo bem sim, agora ele tá melhor, ele ficou até com sintomas leves. Ai, que bom, viu? Fico feliz de ouvir isso. Tayane, lembro que na nossa conversa a gente falou sobre o que Deus se importa com a gente. Aí eu fiquei de ligar novamente para responder como que Deus nos ajuda a lidar melhor com os nossos problemas. É verdade, eu lembro sim. E nós sabemos que Deus nos ajuda por meio da família, por meio dos amigos, mas tem algumas ajudas principais que Deus nos dá. A gente encontra essa resposta, Tayane, em Jeremias 29:11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia pra gente, tá bom? Olha, pois eu sei muito bem o que tem em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade.
Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Tayane, você conseguiu perceber nesse texto como Deus pode ajudar você a lidar com seus problemas? Pelo que disse aí, Deus ele nos dá paz, dá um futuro e uma esperança? Isso, essas 3 ajudas principais: paz, futuro e esperança. E não é verdade, Tayane, que quando temos paz e esperança de um futuro melhor, nós aguentamos as coisas com mais força? É verdade mesmo. E onde você acha que podemos encontrar essa esperança e ajuda que Deus nos dá? E acho que só na Bíblia mesmo. Isso mesmo. A Bíblia pode e vai te ajudar. Mas eu não sei se você é como eu, mas eu tive muita dificuldade em entender a Bíblia no começo. Eu também. Eu já peguei para ler muitas vezes, só que eu nunca ia para frente. Eu te entendo. Era igualzinho. Mas sabe, tem algo que pode te ajudar e que me ajudou também, que é fazer um curso da Bíblia. Esse curso é bem prático, ele é gratuito e com uma publicação que ajuda muito. Eu vou te enviar pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Chegou aí? Chegou sim. É uma revista Seja Feliz para Sempre? Isso mesmo. Põe ali na lição 1, Tayane, pra gente ver como que funciona esse curso. Então, tá vendo? No curso, a gente sempre vai aprender sobre um tema. Nesse primeiro, será como a Bíblia pode ajudar você? Então, tá vendo que tem uma pequena introdução e depois tem algumas perguntas que serão respondidas baseadas na Bíblia? Por exemplo, olha essa primeira pergunta. Você conseguiu achar? Quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Isso, essa mesmo. Então aqui você vai aprender que existem respostas na Bíblia que você nem imaginava. Eu fiquei surpresa e você também vai ficar. Na pergunta 2, a gente vê uma coisa interessante, olha, um texto em negrito. Então nós vamos saber qual parte da Bíblia está a informação que a gente está considerando. E isso vai te dar garantia de que o que você está aprendendo está na Bíblia. Que bom! Inclusive, Tayane, falando sobre textos bíblicos, serão partes que vamos ler na Bíblia, textos chaves, que nos ajudam a entender o que Deus queria nos ensinar. E vamos ler eles diretamente na Bíblia. E o legal desse curso, Tayane, é que ele é interativo. Ele tem muitas perguntas para a gente conversar, para você expressar sua opinião, tem gravuras, vídeos e até vídeos com experiências de outras pessoas. E no final tem um resumo que nos ajuda a pegar bem o ponto, tá vendo aqui no fim da página? Entendi sim, achei bem interessante esse método. Mas sabe, Tayane, eu sei que só olhando assim não é o suficiente, né? Então vamos fazer assim? No fim de semana eu te ligo e a gente faz esse capítulo 1 de experiência. E aí você vê se você gosta, combinado? Combinado, vamos experimentar sim. Então tá bom. Muito obrigado também às irmãs Juliene e Tayane, também pela boa apresentação dessa parte, gostamos muito. E ela estava também baseada na lição número 15 da brochura Melhore. A lição número 15 diz, fale com convicção. E nós pudemos perceber isso na sua parte. Um dos pontos aqui menciona para escolher palavras que mostrem convicção. Então, ao invés de repetir o que está escrito na matéria, falar com as próprias palavras ajuda a mostrar convicção. E percebemos isso na sua parte, quando até mesmo usou experiência pessoal para dizer o que aconteceu contigo, já tinha passado numa situação parecida, e no final dizendo que era uma garantia, né? Todo mundo hoje em dia quer pensar em garantia, né? E usar essas palavras ajuda as pessoas a se convencer. Muito obrigado por ter feito dentro do ponto também. Apreciamos a participação. Então agora teremos o estudo bíblico. Então vai ser baseado na brochura Seja Feliz para Sempre, é a lição 3.6. Então quem vai apresentar para nós são os irmãos Vitor Acácio e Renato Xavier. Vamos dar atenção. Muito bem, Renato. Então agora nós vamos entrar agora aqui no ponto 6 da lição. E esse ponto, Renato, o ponto 6 da lição, ele tem o tema: a Bíblia já falava sobre as coisas que vemos hoje. Então, conforme você vê aí nesse parágrafo introdutório, o que a Bíblia já falava a respeito dos nossos dias? As coisas ruins que a gente está vendo hoje, né? Muita coisa ruim, aliás, né? É verdade. Então, há muito tempo atrás, a Bíblia ela já falava a respeito dessas coisas. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Se você abrir aí no seu livro, em Mateus 24, 6 e 7, aí você pode ler, por favor. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro.
Excelente, Renato. Muito bom. Ótima leitura. Então, conforme esse versículo que nós lemos aí na Bíblia, o que a Bíblia disse que ia acontecer nos últimos dias? Que falou de guerra, né? Falou também de falta de alimento, terremoto, tudo que a gente está vendo, né? Exatamente. Então, palavras que foram escritas há muitos anos atrás, que é o que nós vemos hoje. E não é só isso, a Bíblia fala mais coisa a respeito disso. Vamos ler agora 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Você pode ler para nós também, por favor. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom. Traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses afaste-se. Isso, excelente, Renato. Então, conforme você leu aí na Bíblia, como que a Bíblia disse que as pessoas seriam nos últimos dias? Aqui falou de desobediente, né? Hoje é assim mesmo, desleais, ruins, né? É o que a palavra está dizendo, é o que a gente está vendo mesmo. É verdade, a gente percebe bem isso, né? E se eu te perguntasse, Renato, quais dessas coisas você tem visto acontecer mais hoje em dia, o que você diria? Tudo. Tá tudo assim mesmo as pessoas. É verdade. É como se a gente lesse sobre o Jornal da Manhã, as características da humanidade em geral. Se você pegar aí no seu livro, tem algumas fotos. Nós podemos falar um pouco a respeito dessas fotos. Que coisas aí nessas fotos que nós vemos hoje, que nós vimos descritos no relato bíblico? Bom, eu estou vendo aqui guerra, né? Gente roubando, gente matando, terremoto. É o que a gente leu, né? É, exatamente isso, né? Então, Renato, o ponto 6 que nós estamos estudando, ele tem o tema: a Bíblia já falava sobre as coisas que vemos hoje. E o tema dessa lição é: será que você pode acreditar na Bíblia? Então, como que ter considerado isso na Bíblia, também como a gente vê isso hoje, na humanidade em geral, aumenta a nossa confiança, nos faz acreditar mais na Bíblia? O que você acha? Se a gente está vendo acontecer o que a Bíblia já dizia, é porque dá para confiar mesmo, né? É verdade. A Bíblia não erra em nada que ela diz, nem mesmo em coisas que foram escritas há muitos anos atrás. Então, o que a gente quer gravar aqui é isso, Renato. Nós podemos confiar no que a Bíblia diz, porque sempre o que está escrito aqui na Bíblia acontece. Então, podemos agora passar para o próximo ponto. Muito obrigado também, os irmãos Vitor e Renato, pela boa apresentação. Também foi muito interessante, né? E nessa parte que o irmão Vitor fez do estudo, ela foi baseada na lição 14 da brochura Melhore, que é: chame atenção para os pontos principais. E o tempo todo na sua parte nós percebemos isso, Vitor, que você conseguiu sempre direcionar para esses 2 pontos principais que era a fonte da matéria. E no final ainda recapitulou qual era o ponto principal, né? Isso está de acordo realmente com a sugestão que dá aqui na brochura. Os 2 últimos pontos falam, né? Chame atenção para o tema, e o outro, deixe claro quais são os pontos principais, né? Então, observando a sua parte, nós percebemos que ela ficou bem dentro do que a sugestão da revista Melhore colocou para nós. Muito obrigado pela boa apresentação.